Pontuar o professor no dia a dia na coordenação é algo desafiador. Às vezes faltam palavras, saber por onde começar e até mesmo como dizer aos pontos de melhoria, como ter segurança nesse momento. Quem nunca passou por isso, perdeu as palavras, não sabia como pontuar o professor e ter segurança, quem não passou por esse desafio, certamente, em algum momento, vai enfrentar aí na coordenação. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque é neste vídeo que você precisa estar comigo e com a Carol. Nós vamos te contar tudo o que você precisa para saber para pontuar o seu professor com segurança. É extremamente necessário pontuar o professor para que haja melhoria, mas também é preciso fazer com muita segurança e sabedoria. E é nesse vídeo que nós vamos te dar exatamente tudo o que você precisa saber. Então fica comigo, com a Carol. E o importante é saber por onde começar. E eu preciso começar entendendo o porquê que muitas vezes eu não tenho segurança. Mas antes de eu te dar essa resposta, a Carol está esperando eu trazer ela para o vídeo. É no pouquinho. Prontinho. Certo, Carol? Já te mandei aí. Vamos ver se ela já vai entrar e o que a gente vai falar. Aê, deu certo? Ah, Olá! agora sim. Estão me escutando? Tô sim, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo! Não tô ouvindo bem. Vocês estão escutando, gente? Tá tudo certo? Para mim está Né? perfeito. Vamos já vamos alinhar, né? Para não dar erro. Exatamente. Carol, a gente vai falar de um dos desafios, né? Nós estamos aqui todas as semanas, de terça, às vezes quarta-feira aqui, às vezes no YouTube, compartilhando estratégias que as nossas alunas, líderes ouro do método Liderar, que utiliza, elas aplicam e têm segurança frente aos desafios. E um dos desafios que a gente vai dividir hoje, soluções práticas, é um dos desafios que dói um pouquinho. Pontuar o professor com segurança. É extremamente necessário no dia a dia, mas ao mesmo tempo é extremamente desafiador e desconfortável. Às vezes faltam palavras, não se sabe o momento ideal para pontuar o professor e acaba deixando para lá, ou então a situação vai piorando. Foi sobre isso que eu dei a introdução antes de você chegar. E aí o princípio de tudo é entender por quê que a coordenadora, apesar de saber da importância, de ter tantos conhecimentos, ela tem dificuldade em pontuar o professor. É uma coisa, eu sempre falo isso aqui e eu gosto sempre de frisar isso. A gente é feito de padrão, né? Todo ser humano é feito de padrão. A gente tem aulas no método que a gente fala exatamente como você cria o seu padrão, como que você muda isso. Mas, ou normalmente, o padrão que acontece é assim. Eu vou, pontuo meu professor, aí ou ele desenha, ou ele fala assim, você não sabe o que você tá falando, ou você chegou aqui, ou você é muito mais nova que eu, ou você acabou de chegar, ou você, ou ele fica assim, a cena, tá bom, tá, vou fazer. Isso vai criando um repertório na cabeça de que assim, não vai adiantar nada, e eu não vou conseguir solucionar um problema. Isso vai criando essa insegurança, então, ele vai falando assim, tudo que eu falo, ele me responde, ele me retruca, ele fala desaforo, então, tipo, vai ficando um negócio desconfortável. E ser humano tende a fugir daquilo que é desconfortável. A gente falou isso na forma da coordenadora segura e organizada, né? A gente fala muito isso no método. Mas aí a gente vai dar, essa que é a ideia hoje. Mesmo que você tenha esse padrão, vale pensar em como mudar ele. Todo padrão pode ser alterado, né, Má? A gente sabe disso. Então, a gente pode caminhar nesse sentido de, tá, eu quero, quando eu falo isso, até pensei, quando a gente estava montando, né, a pauta dessa live, eu pensei, o que o pessoal precisa saber? Precisa saber por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanta insegurança de falar com o meu professor? Que entrave é esse? Porque, assim, é um ser humano, gente. Eu, a Marcela, somos seres humanos. Então, assim, por que tanta barreira? E fala assim, deixa pra lá, vou deixar para outro dia. E vai fugindo, né? Porque nós só podemos melhorar aquilo que nós conhecemos. Eu não tenho como me sentir segura se eu nem conheço a causa da minha insegurança. Então foi perfeito você ter trazido esse questionamento e essa resposta, mais que questionamento, essa clareza de iniciar entendendo o quê?
o que é que gera a insegurança na coordenação na hora de pontuar o professor. Ou uma reação, Carol, veja se é isso que você trouxe, ou é uma reação que ela já teve quando ela pontuou algum professor, ou são reações que outras coordenadoras relatam que vivenciaram na hora de pontuar, e são reações negativas, de confronto e de desconforto para o coordenador. É isso, não é? Exatamente. E às vezes a pessoa, não é que ela nem não faz de maldade, mas, por exemplo, a sua diretora, a coordenadora que é a coordenadora do outro segmento fala assim, isso daí é difícil demais de fazer. Não, eles sempre retrucam. Nossa, se eu fosse você, eu nem começava, porque toda vez é a mesma história. E aí você vai ficando, você nem tentou, mas você vai ficando com aquilo na cabeça. Você tava até com Parece que coragem, fica, né, meu Carol? Deus, Você será tava que eu até vou. cheia de coragem. Falou, ei, deixa comigo. Ah, nossa, sim, você vai ter que falar com aquele professor. Igual quando troca os alunos e fala, nossa, pegou esse aluno. Verdade, Carol, muito bom seu exemplo. Eu gostei bastante. E aí, Carol, o que acontece com a coordenadora que já estava cheia de segurança para pontuar o professor? Aquela segurança já vai diminuindo. Ela fala, pensando bem, aí ela acaba evitando. Né? Muitas vezes ela evita, ela adia, conversa, e aquilo vai piorando, como a gente já conversou lá na fórmula, para quem participou da fórmula da coordenadora segura e organizada, as consequências são inúmeras. Desde você perder a credibilidade do grupo, como também perder o posto de liderança, porque outras pessoas assumem a liderança, as pessoas estão vendo a necessidade de pontuar. Então, quando a gente fala que isso é importante, eu sei que de alguma forma, Carol, quem está nos assistindo, pontua o professor no seu dia a dia, porque não é inevitável e é necessário, mas nem sempre faz com segurança, ou talvez não no momento certo, que a gente vai falar aqui até o final. Então, vale a pena você estar aqui para entender um mecanismo, porque existe uma estratégia que nós vamos mostrar aqui para pontuar o seu professor com segurança e trazer resultados, porque o pontuar é para gerar mudanças, mudanças que geram melhorias. Pontuar por pontuar, vocês nem precisavam assistir a live. Se vocês estão aqui é porque querem resultados. E resultados vocês vão ter com essa prática aqui. Inclusive, Carol, dá para chamar o pessoal para assistir essa live, não é? Dá, exatamente. Já que a gente vai começar das estratégias, então vocês já aproveitem, tá aqui no botãozinho, tá aqui, ó, num aviãozinho, você compartilha, comenta que compartilhei pra gente, né? A gente gosta desse crescimento de passar informações para mais pessoas. Essa é a missão minha com a Marcélia, né? E acho Facilitar o válido dia a dia, você. né? E facilitar no sentido de pontuar o professor, porque quanto mais a coordenação consegue pontuar com segurança, menos problemas tende a se repetir. Porque ela, dessa vez, ela foi assertiva, como vai ser aqui com as estratégias que a gente vai contar até o final dessa live. E aí, Carol, o que que acontece? Só ter conhecimento não é suficiente. É preciso ter estratégia. O coordenador, ele tem uma bagagem gigantesca. Todos vocês que estão assistindo, eu sei disso. Não só de experiência, como acadêmica também. Percebe que aquela atuação do professor não é de acordo. A postura não é de acordo. A forma, por exemplo, estou dando exemplo, tá? A didática naquela situação, com seus conhecimentos, você já percebe que não é. Está fora do que a escola propõe. Você tem o conhecimento, já percebeu que aquilo não está coerente, mas te falta a segurança. Por quê? A segurança não vem só de conhecimento, a segurança vem de estratégias práticas. E estratégias práticas como essas que a gente está dividindo com vocês aqui e muitas outras que vocês podem acessar dentro do método Liderar com Sutileza. E sabe o que é mais bacana também? As estratégias compartilhadas. Porque assim, todos nós temos experiências. Em algum momento vivemos algo semelhante, quiçá a mesma coisa, porque problemas na coordenação só mudam de endereço. Então, quiçá o mesmo problema alguém tem enfrentado. E dentro do método, além das estratégias, você faz parte de uma comunidade de líderes ouro, que são as nossas alunas do método, de diferentes regiões do Brasil. São centenas de alunas já. Então, você imagina, quando você traz uma problemática para conversar com a gente no plantão, dentro do grupo, além de indicar qual a aula você vai se aprofundar e ter a técnica, você tem estratégia de outras pessoas que passaram pela mesma situação e podem dar certo para você também, assim como deu para elas. E eu acho que isso, Carol, é a grande questão que faz a diferença. No dia a dia, a coordenação e entender que os seus conhecimentos são necessários, mas não é tudo. É preciso ter estratégia, é preciso compartilhar ideias, compartilhar informações, não é, Carol? Sim, inclusive hoje, né, a gente estava até comentando lá, uma das alunas colocou lá o material sobre o que ela fez da Semana de Conscientização do Autismo. As meninas já viram, já tem a aula de slides que eu indiquei, já tem o material sobre o autismo que eu indiquei. Então, tudo ele se alimenta. A gente se E Pessoal,
Pode falar. Má, eu acho que a sua parou. Veja se foi a minha internet que Ó, parou ou se foi a pra sua. mim agora é você que tá quadriculada. Mas eu não sei se é a minha internet, né, galera? Vejam aí. Pode, pra mim, Vão eu tô falando, ouvindo pessoal. muito bem, tá, Carol? Mas sua imagem já voltou também, Tá, tá? tá, então tá bom. E é por isso que a gente fala que é aplicável a qualquer contexto, porque problemas só mudam de endereço na coordenação e as estratégias trazem soluções com segurança. Inclusive, essa turma que está se inscrevendo até domingo, somente até domingo, tá? As inscrições dessa turma vai ganhar um e-book de como lidar com a resistência, um e-book, materiais e também um podcast, uma aula em áudio, para esse momento de pontuar ser ainda mais assertivo, além das práticas que vocês vão ter aqui nesta live. Só esse ano, eu acredito, eu queria até que vocês colocassem aqui no chat agora, hein, Carol? Só esse ano, quantos problemas você teve que pontuar o professor? Vamos lá, ano até é muito, né? Vai ser muitos números. Vamos colocar esse mês. Gente, Nesse pode botar mês, uma na semana. Você pode botar 2 semanas. e aí, Já deve esse ter mês de alguma coisa. março que está acabando, quantas vezes você teve que pontuar os professores? Não mesmo, vários? 5, 6, 7 E não é vezes? Quantas nem vezes? pontuar, às vezes, né, Má? Eu acho que esse pontuar, gente, não é nem assim, ele tá fazendo alguma coisa errada. Não. Por exemplo, se você vai assistir aula e vai fazer um apontamento sobre a aula do seu professor, é pontuar, gente. Então, não é só, meu Deus, o professor errou. Não, pontuar é em qualquer Olha, cara, situação. sabe como eu vejo Vai pontuar? fazer uma. Alinhar a rota. Para mim, pontuar é alinhar a rota. Sabe? É você alinhar, Exatamente. não é sempre como a gente conversou antes de montar, de pensar nesse assunto. Falei, Carol, não é pontuar só erros, é pontuar qualquer ação que não esteja coerente com a rota. Não é só erros, não existe só Exatamente. isso, não é? Então foi importante você trazer essa questão. Então, pontuar o professor não está relacionado só aos erros, mas sim alinhar a rota ao curso. Muitas vezes, não é, Adriane? A gente tem que pontuar o professor. Então, parabéns, porque você fez o seu papel, parabéns. Então, se você pontuou o professor, várias vezes você fez o seu papel, alinhou a rota, está aí em constante alinhamento, e isso é importante. Agora, olha só, tende a diminuir esse número de vezes que você pontua quando cada vez que você faz isso é de forma assertiva. Aí melhora a prática. Caso contrário, a tendência é que isso repita. Muitas vezes a coordenação ela acha que está pontuando e ela só está dando feedback, quando bem da verdade está fazendo críticas que não são nem construtivas. Então existe uma diferença. Dentro do método a gente ensina até a diferença e mais. Tem um material, um checklist e muito mais para você fazer. O que eu quero que a gente entenda aqui é que é o seguinte: pontuar o professor é papel da coordenação. Quando você tem mais segurança, alinhado os seus conhecimentos com as estratégias que você pode aprender no método, compartilha ideias, os problemas tendem a diminuir, porque você vai na raiz, você soluciona. Além disso, sabe o que é mais bacana? Ao longo do ano, olha só, você está começando. Vocês acabaram de falar que foram muitas questões que vocês tiveram que já enfrentar só nesse mês, não é de pontuar o professor. Agora imagina, multiplica isso pelo ano que só está começando. Não acabou nem o primeiro bimestre, não é? Então, quanto antes você atrelar o Exatamente. que você tem de conhecimento e experiência com as estratégias do método, mais rápidos serão os resultados, mais assertivo será a sua orientação com o professor. E por falar nisso, Carol, tem Liderouro aqui assistindo a gente? Deixa eu ver. Liderouro! Eu vi uns nomezinhos. Gente, olha, eu falo que a minha memória é ruim, mas eu falei com a Marcela hoje que eu não posso mais falar isso. Porque eu lembro do nome de vocês, eu tava na live de segunda. Falei, ela é da coisa. E ela era mesmo. Então, me falem aqui que eu acho que eu tenho quase certeza que eu já vi uns nomezinhos aqui do método das outros Coloque aí líderes hoje. Mas ouro para a gente comentem saber aqui. se tem as líderes ouro, diamante, coloque em ouro para a gente saber que vocês estão aqui. Muito bom receber vocês. Aí, Carol, Aí, exatamente, a Renata, era a Renata mesmo que eu tava pensando. maravilha, Renata. Olha, a Renata, ela trouxe para a Renata aqui, eu não sei se é essa Renata exatamente, mas tem uma Renata compartilhando no grupo agora há pouco que conseguiu pontuar uma situação com segurança. Bom, e aí, Carol, por onde que a gente começa? Ouro, Georgia também é aqui com a gente. Qual o primeiro ponto? Ah, Elisângela, muito bem. Ó, vamos alinhar, eu acho que vale pensar assim, o primeiro passo. Qual que é o primeiro ponto que você tem que Ótimo. pensar quando você vai pontuar? Primeiro quem você vai pontuar? Porque a gente acaba botando todo mundo no mesmo balaio. E não é assim. A gente tem uma aula no método que é sobre só os estilos de personalidade e a questão da geração. Que isso influencia muito em como você vai falar, como você vai agir com a pessoa. Então, é muito importante você primeiro pensar com quem que você está falando,
Ou seja, tem uma visão prévia? Ah, Carol, por exemplo, eu não conheço a equipe. Então, você vai pesquisar sobre essa pessoa. Como ela é, como é o trabalho, não com a pessoa em si, mas com outras pessoas, com outros coordenadores, com quem já está. Pense que você tem que conhecer a pessoa. Não dá para você tirar do zero e falar assim, vou tratar todo mundo igual. É importante, até porque, vamos supor, às vezes você vai pontuar uma situação que não foi você que viu a situação. Uma situação que um pai falou, alguém comentou. Então, você tem que olhar o que aconteceu, quem é aquela pessoa. E aí, depois você vai alinhar como você vai falar isso. Porque a partir de você saber quem é aquela pessoa, você vai alinhar, falar assim, como que eu falo? Por exemplo, a gente fala no método que a gente tem os estilos, né, de personalidade. Então, tem o estilo dominante. Pessoas dominantes, muito dificilmente você vai conseguir falar com ela da mesma forma que você vai falar com outro estilo. Então, é muito importante que você conheça os estilos que são a sua equipe, né? Então, esse tipo de coisa que vai dar o pulo do gato para que você consiga fazer, né? Como pontuar, Porque aí como você ser se bem mais prepara e se assertivo. antecipa. Você conhece o perfil. Não foi o que a gente falou inicialmente? O que muitas vezes barra e gera insegurança da coordenação são a forma com que alguém reagiu com ela ou com outras pessoas. Mas a reação nada mais é pela falta, talvez, de compreender. E eu conhecer as pessoas, como disse a Carol, não é conhecer de tempo de trabalho, é conhecer o perfil, a personalidade, que também está ligada, Carol, à questão da idade, não é? Que você tem ensino no método? É, Eu acho muito legal, essa isso, parte é tem a muito questão da interessante. idade, tem, por exemplo, pessoas muito mais velhas, né, acima de 50 anos, tem um outro tipo de perfil do que uma professora que está com 20. Então, são pessoas diferentes. Um exemplo real, né, ontem aconteceu uma coisa lá na escola e eu falaram, Carol, vai você é a psicóloga, você vai resolver, né? E aí, eu fui, eu não, uma professora, era uma professora nova, eu conhecia, mas assim, aí eu fui uma coordenadora, aí eu vi o que aconteceu, aí eu fui em outra coordenadora, aí eu fui na diretora, eu falei, mas me fala quem é. E fui juntando para que no final do dia eu parasse e falasse assim, tá, essa é a linha de raciocínio que eu vou seguir. É isso, gente. Sei quem é a pessoa, qual é o perfil dela, quem ela é importante que você entenda. Que nem aqui colocaram assim, ó. É comum quando você está pontuando a pessoa ficar sempre na defensiva. Depende da pessoa, depende do perfil. Tem perfil que não. É que a gente está acostumada, às vezes, a tratar todo mundo no mesmo balaio. E aí é por isso que a pessoa se defende, porque você não soube usar a estratégia, porque você não sabe com quem que você está falando, e aí você vai de uma forma com que a pessoa tem que se defender. Ela entende que ela tem que se defender, sendo que podia ser bem menos, né, sem esse impasse. Por isso que a gente, quando a gente fala assim, a gente falou no início, às vezes a gente tem a previsão de falar todo mundo vai, né, meu Deus, vai retrucar, vai fazer. Não, se você souber as estratégias, primeiro com quem que você está falando, é o primeiro passo. E como que você vai fazer, já dá uma eliminada boa, gente. Olha, Até porque, as Carol, eu alunas gosto de aplicam. dizer sempre assim, né? Não é o que se diz, mas sobre como se diz. Não é o que se diz, Exatamente. mas como se diz. Você pode pontuar uma situação com uma crítica construtiva e a mesma situação não gerar resultado nenhum, só mais desavença e desacordo, né? Só piorar aquela situação. E a Exatamente. mesma situação você pode dar um feedback, pontuar de forma assertiva e gerar grandes resultados e mudanças, evitando muitos outros problemas e não só resolvendo aquele. A crítica, Carol, brevemente falando, ela indica uma situação a ser melhorada. Ela apenas aponta uma situação a ser melhorada. Vou corrigir. O feedback, ele indica o que será melhorado, ele orienta como realizar e ele mostra o caminho a ser seguido. Então faz toda a diferença. Só que para isso, eu também preciso entender o que a Carol trouxe. Qual é o perfil do meu professor? Com quem que eu estou falando? É uma pessoa mais experiente? Porque isso impacta no comportamento direto da pessoa, como ela vai receber aquele apontamento. É ou não é, Carol? Por exemplo, gente, eu mesma e a Marcélia, nós somos da mesma geração, mas ainda temos perfis de estilo A mesma totalmente geração diferentes. é que a Isso Carol foi educada, né, Carol? A mesma geração, a para, mesma não é a mesma geração. geração, sim. De acordo com o que eu Ah, então estudo tá e com o bom. que está lá no método, nós somos. Ah, da mesma geração, deixa de ser ousada. Para de ser ousada. Muito bom. E aí, a gente tem que lembrar, por exemplo, quando eu estou falando com alguém, muitas das vezes eu preciso ter uma postura diferente da Marcélia.
Porque é assim, eu tô falando com uma pessoa de 50 anos. Acontece, gente, já aconteceu, né? E olhar pra mim e falar assim, quando você fez, linda? Então, você tem que ter uma postura, porque Sim. eu sei que, gente, quando eu já tô lidando com uma pessoa assim, eu já conheço o perfil dela, eu já sei a geração, eu já vou mais preparada para esse tipo de situação. Então, você já se prepara para se acontecer. Então, quando é uma professora totalmente inexperiente, eu tenho outra abordagem, porque eu sei que é outra demanda, ela vai estar mais aberta, talvez, ou ela vai estar insegura de me mostrar que ela não sabe. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. É uma coisa assim absurda, mas E é pode assim, ter faz alguém nesse sentido, gente. momento aqui assistindo e pensando o seguinte: ai, mas eu acho que não funciona aqui comigo, não, viu? Porque os meus professores aqui, eles são mais experientes do que eu. Acontece, talvez você chegou na coordenação agora, ou então já foram coordenadores e agora estão como professor. Eles não aceitam. Então, mesmo que eu entre no método Liderar com Sutileza, as técnicas, estratégias que vocês estão trazendo aqui, meninas, é show, mas na minha realidade, ela não vai se aplicar. Mas olha só. Não vai se aplicar? Por quê? Se, como a Carol disse, a gente mostra como você conhecer o perfil de cada profissional. O perfil é estratégia para lidar, porque não basta conhecer, você põe no Google, você vai descobrir. A questão é que é adaptado ao contexto educacional. Então, o que é que essa geração tem a ver com um professor dentro da sala de aula? E como eu, coordenadora, posso assertivamente pontuar o meu professor? Tem noção da grandiosidade? Onde mais vocês encontram esse tipo de conhecimento? Além dessa parte toda que a gente traz até aqui, lembrando que sempre a orientação é feita pela Carol comigo, mas ela é psicóloga, então quando se trata de comportamento e relacionamento, ela é especialista. E aí a sua prática vai ser assertiva, o seu problema vai ser resolvido. É tão significativo falar isso, porque já foi um desafio para mim muitas vezes pontuar o professor. Já passei mal, já chorei muitas vezes por não conseguir, não saber as palavras certas, Carol. A gente às vezes perde até a razão por não saber como falar. Perde. Não perde a razão? Você se altera, Perde, você perde perde, a você perde o razão. tom, você perde o tom, você fica meio que você vai tentando, sabe, vai pontuar e vai virando uma coisa. Eu acho que é uma coisa válida também, né, Má? Que assim, não é, Carol e Marcela falaram que eu preciso pontuar sem saber. Tá bom, agora é isso. Não. Tem que ser pensado o que vai falar, como vai falar. Então, assim, tem que estruturar uma pauta. Não é assim, jogado ao vento. Tem que ser uma pauta estruturada e pensada em como você vai falar com aquela pessoa. Tá, Carol, Marcela, eu já entendi, eu sei o perfil, eu sei como a pessoa se comporta. Então, claro, gente, nenhuma conversa vai sair igual um roteiro. Não é isso, de forma nenhuma. A gente não entrega, fala assim, é isso que segue e é pronto. Não é Não, roteiro porque não é ninguém assim é que artista, funciona. Carol. Não é roteiro porque não é teatro, é vida real. Só a Simples Marcela assim. quando ela bota a peruca. Só a Marcela quando ela bota a peruca. Tirando essa encenação, o problema da coordenação é serião, é problemão, tem que resolver, né? Não é, como a Carol disse, é uma pauta que vai nortear e certamente vai te dar mais segurança. Mas não que ela vai ser engessada, porque as pessoas têm comportamentos diferentes. Não tem como você prever o comportamento do outro, tem como você se preparar para receber o comportamento do outro. Mas prever totalmente o que ela vai dizer, isso você não consegue. E nem é necessário se você tiver a técnica assertiva, não é? Exatamente. E eu acho válido, Má, que assim, essa história de preparar a pauta, eu falo, a gente fala sempre muito isso, né? O que é preparar a pauta? Eu queria mais que você falou, não é prever, mas é se preparar. Como que eu me preparo? Tá, vamos lá, vamos dar um exemplo. Aconteceu uma situação na didática de sala de aula do professor. Que pessoa, se sou eu, sou a Marcélia, se é um historiador, se é um educador, quem fala que aquela didática não é a mais efetiva? Então, é trazer a segurança de que não sou eu. Assim, o professor, a gente tem aquela sensação, né, às vezes os coordenadores pensam assim, mas eu não sou especialista. Mas você não precisa ser especialista. Tem alguém que é especialista na área que já fez. Gente, a gente vive no mundo da internet. Tem um artigo, uma revista, um documento, alguma coisa. E aí entra a grande questão, né? Mas, Carol, tá, eu queria muito fazer isso. Mas tá, e que horas que eu vou fazer isso? E foi uma das coisas que a gente discutiu na fórmula da coordenadora segura organizada, né? A gente conversou sobre isso. A grande questão é que, assim, no método, vocês têm como estudar, mas né, a grande sacada dessa, né, pelo menos uma parte da noite, porque a gente ainda tem outras surpresas para vocês,
é que até o final do dia vocês têm uma mentoria na semana que vem. Quem comprar até hoje tem uma mentoria para organizar a agenda, com passo a passo, é uma mentoria coletiva, então vai ser passo a passo, vai estruturar a agenda de forma real. A grande problemática é que a gente tenta fazer uma agenda espetacular, fantástica, maravilhosa. Na verdade, a gente tem que procurar uma agenda real. Tem dia que não dá para fazer, estudar 3 horas, gente. E tem, às vezes, não tem necessidade. A grande questão do método, e a gente estava exatamente conversando lá no grupo, qual que é a questão de ter pessoas que são também, não só eu e a Marcélia, mas as meninas que estão lá, as outras coordenadoras líderes, né, Ouro, que estão lá no grupo. É ter a grande questão que todo mundo lá tem conhecimento, tem um livro, tem um negócio, tem alguma coisa que leu. E aí você pergunta, gente, preciso de uma informação tal, alguém tem? Gente, não é possível que em dezenas de coordenadoras do Brasil inteiro não vá ter ninguém que não tenha um documento. E a gente compartilha, elas compartilham. Não é uma coisa isolada. E A não gente se precisa ajuda. ter vergonha. Sabe o que eu acho que é o ponto-chave? Exatamente. Às vezes temos a situação assim, mas eu nem vou falar nada, porque eu acho que sou eu. Eu não sei, vou falar que eu não sei, porque no mundão é assim que as pessoas olham. Como assim você não sabe? Você não viu? Você não é coordenadora? Você deveria saber, não é? Só que a gente não é máquina para saber tudo e tá tudo bem. Só que dentro do método você não sente essa vergonha de se pronunciar quando tem uma dúvida. Porque não existe vergonha em não saber. Não, existe vergonha em se achar o maioral, em se achar o dono da verdade, porque aí é que não é mesmo. Mas compartilhar que eu tenho uma dúvida, que eu tenho uma dificuldade, isso é glamouroso, isso mostra humildade. E preciso de humildade todos os dias para buscar conhecimento e melhorar a minha prática, porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram a uma velocidade gigantesca. O comportamento do professor de 1 ano atrás, 2 anos, não é o mesmo agora. O do aluno também não é. De meses atrás. De Meses meses. Do ano atrás. passado, de dezembro, para agora, já é totalmente Se o diferente. comportamento humano não é mais o mesmo, se o processo de ensino-aprendizagem mudou, como é que eu quero utilizar as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias que eu praticava antes da pandemia? Para pontuar o meu professor, que é o assunto que nós estamos trazendo aqui. Não tem como eu montar e consertar um novo carro com uma Ferrari com as ferramentas de um Fusca. Não dá. Não dá para eu descascar a batata com a faca da manteiga. Não dá. Eu preciso ter as estratégias assertivas. Aí sim eu tenho mais segurança e eu tendo a diminuir os meus problemas. E isso eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu preciso estar no meio de pessoas que querem o mesmo, de pessoas que buscam e compartilham suas ideias e necessidades. E também compartilham as suas dificuldades. Porque lembra que eu falei no início, eu só posso mudar e melhorar aquilo que eu conheço. Não é? Eu acho válido, eu queria que a gente estruturasse, assim. Claro, gente, que montar a pauta, não dá para minha Marcela falar assim, ó, faz isso, 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 isso na sua pauta. Porque a vida, né, cada contexto é um contexto, cada pessoa é uma pessoa. No método a gente ensina como falar. Então é muito importante que vocês entendam que o método, ele não é um modelo pronto. Não, ele é um mapa que te direciona para o caminho certo. Né? A gente sempre fala, a Marcela sempre fala essa frase, mapa orienta, modelo limita. Então, é O importante que a gente mapa entenda que... amplia, o modelo Obrigada, limita. ela tá vendo? Então, é muito válido a gente sempre pensar que, assim, a pauta, ela é um norte, mas ela é a base que você vai fazer. E, às vezes, a pauta, a gente segue a mesma estrutura, mas eu não coloco a mesma coisa que a Marcela, porque eu tenho uma visão diferente. E é isso. Eu também tenho uma personalidade diferente da Marcela. Eu também tenho que respeitar a minha personalidade para lidar com o meu professor, que é diferente da Marcela. Por isso que nada é um modelo. Siga isso e vai dar Carol, certo. Não, às vezes não está no seu você perfil. me permite? Nós combinamos que você ia fazer o Lá fechamento, mas vai. eu quero fazer. Já Ai, travou para travou? mim. Voltou. Foi eu ou É, foi eu não você? sei, mas é importante que voltou. E aí, A gente. eu falei o seguinte: você me permite fazer essa síntese, então? Eu sei que combinado era você, mas eu tô com mais ideias Eu aqui para quero. Ah, fechar. não, sem problema. Mas é que ainda eu quero que você. Eu quero que você fale uma grande questão aqui que Ok? eu acho válida, que eu quero pontuar com vocês. Uma coisa importante que eu quero que a Marcela fale é o seguinte: nada é mais poderoso do que o próprio conhecimento sobre o local que você trabalha.
acompanhado de estratégias e conhecimentos que você tem. É um acoplamento, gente. É assim, sabe quando você vai estar num videogame de carrinho e você vai acoplando coisas no carro para ele ficar mais turbo? É isso. Eu tenho uma O turbo. analogia, vou fazer uma analogia então aqui Lá para vai gente. ela, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui no improviso. Uma cozinheira, ela pode ter muitos conhecimentos de cozinha, mas sem os ingredientes certos, provavelmente a receita não fique satisfatória com o sabor esperado como desejado. Então não basta eu ter conhecimentos, eu preciso também ter os ingredientes. Esses ingredientes são as pessoas, eu preciso conhecer as minhas pessoas. E não basta só eu ser uma excelente cozinheira de conhecimento, ter os melhores ingredientes, a melhor equipe, conhecer as minhas pessoas, se eu não souber as técnicas para preparar essa receita. Ficou claro? Eu preciso de conhecimento, de técnica e estratégia. E esse conjunto é o que dá segurança para a coordenação, não só pontuar o professor, mas guiar a sua equipe frente aos desafios durante o ano. E é baseado nisso que o método foi criado. Respondi sua pergunta? Eu acho que perfeitamente. Eu acho que a ideia aqui, gente, é vocês entenderem que a pontuar o professor não é uma coisa fácil, ninguém está falando isso, mas ela fica mais simples se você tiver as estratégias certas. Se você souber como fazer isso de forma mais prática e mais assertiva. E é o seguinte, tende a diminuir. Porque às vezes, como eu disse lá no comecinho, às vezes você faz uma crítica achando que está dando feedback. A crítica revolta, gera insatisfação do outro, o outro só fica na defensiva. Nada muda, tudo se repete. Lá vai você de novo, se desgastar, pontuar a mesma situação. Porque o feedback, como eu disse, ele indica, orienta e mostra o caminho como seguir. Posso fazer o fechamento agora, Carol? Então, Sim! perfeito. Como é que eu pontuo o meu professor com segurança? Você que não assistiu desde o começo, essa síntese vai fazer muita diferença. E você que está desde o comecinho, então, agora vai fazer, as peças vão se encaixar aí. Pontuar o professor com segurança é identificar, mas não só mostrar. E principalmente orientar o meu professor. Mas para isso, eu preciso, antes de mais nada, entender em mim o que me deixa insegura frente a isso. E o próximo passo é eu conhecer com quem estou falando. Qual é o perfil, a personalidade, o estilo de comunicação dessa pessoa, para que eu possa falar da melhor forma. Porque não é sobre o que se diz, é como se diz. E nesse como se diz, eu monto uma pauta, eu oriento, eu mostro o que precisa ser melhorado, mas não é porque eu acho que tem que melhorar. Porque existe um autor, um embasamento teórico que faz com que aquilo seja necessário para a sua prática melhorar. Não sou eu que estou achando, é algo dito, por isso eu preciso sempre estar em constante aprimoramento. Por mais conhecimento que a coordenadora tenha, seja acadêmico ou de experiência, sem técnica e sem estratégia, os seus conhecimentos são moedas de ouro dentro do baú, no fundo do mar. É difícil você conseguir colocar para fora, mesmo sabendo que aquela ação do professor precisa ser melhorada, você tem conhecimento para isso, mas você não tem a técnica que te dá a segurança. E você às vezes se sente frustrada por não conseguir, desmotivada. Ou como a gente disse aqui, perde o respeito. Ou então perde a razão, perde a cabeça. Ou vai adoecendo, acumulando aquilo que vai te amargurando. Quando você faz parte de uma comunidade, onde você partilha suas dificuldades, você encontra soluções. Soluções que outras pessoas passaram por isso. E pode te ajudar nesse momento. Não acho que você é a única no mundo, não. Porque problemas na coordenação apenas mudam de endereço. Dentro do método, nós podemos te ajudar. Traga o seu problema que a gente vai apresentar a solução. As inscrições para o método, eu preciso reforçar que elas encerram neste domingo. Por que se encerram? Porque nós acompanhamos. Não é um curso, é um método com acompanhamento onde a gente pega na sua mão e te guia no mundo da coordenação. E para isso precisamos fechar essa turma. E eu espero que você que esteja assistindo possa fazer parte. E para ajudar ainda mais, eu acho que fiz aqui uma síntese bacana, né, Carol? Antes de eu falar um negócio aqui. Dessa, gente, ela me acumulou numa frase só, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu ia botar uns pontinhos assim e tipo... Mas vai ligando, né, Carol? As coisas vão se encaixando, né? E isso vai trazendo mais clareza. Porque trazer os pontos, você fala, mas eu acho que aqui eu não consigo. Mas pensando bem, existe um roteiro que eu posso aplicar aqui. E roteiro como esse que a gente mostrou, que é só uma parte, porque não há tempo para se aprofundar,
é o que vocês vão ter dentro do método Liderar com Sutileza. Eu sei que muitas vezes, eu e a Carol pensamos muito sobre isso. Investir em conhecimento no mundo da coordenação, no mundo da educação de um modo geral, é algo árduo, porque nem sempre você tem um reconhecimento financeiro de volta. Não é? Muitas vezes você investe em conhecimento, mas não tem um aumento no seu salário. A verdade seja dita. Mas olha só, tem algo que quando você investe em conhecimento, que dinheiro no mundo não pode pagar, que é o seu respeito, que é a admiração, que é ter o seu equilíbrio emocional diante do desafio, sem se abalar por aquilo, porque você vai saber como agir. Tem valor no mundo que possa pagar isso? Que você descansar, ou frente àquela situação desconfortável com o professor, ou seja, qual for na coordenação, você saber como resolver? E se naquele momento você não souber, você fala, peraí, eu sei quem pode me ajudar. E você encontra a solução para resolver. Então, nem sempre investir em conhecimento vai te dar um retorno em dinheiro, mas vai te dar um investimento em lucro muito maior, que não é o financeiro, que é o seu respeito e a sua segurança aí no mundo da coordenação. E pensando nisso, a gente fez o seguinte, conseguimos com a plataforma liberar o parcelamento no boleto, porque muitas pessoas vieram nos procurar, não é, Carol? Poxa, eu quero muito participar, mas eu preciso parcelar no boleto. Não tenho Às vezes a pessoa cartão. não tem cartão, exatamente, não usa, não tem limite, não, né? Mesmo com o parcelamento, prefere não pegar a questão. Então a gente realmente resolveu liberar o boleto parcelado para vocês, tá? A Marcélia vai colocar nos stories, né, Mai? Lá no grupo VIP, né? Isso, nos grupos do Então, WhatsApp eu vou colocar no Telegram um link também, você pode parcelar em 6 vezes agora o método, então não há mais motivo para você ficar aí com essas dificuldades, não. O investimento do dinheiro vai te trazer um retorno que você nem imaginava ter, que nem possível seria. Uma das nossas líderes ouro, ela disse o seguinte, eu entrei com medo de perder o meu dinheiro, e eu ganhei algo que o dinheiro não pode pagar, é um conhecimento para minha prática, para liderar. Então, isso não são palavras minhas, são palavras das nossas alunas. E também eu quero que você esteja aqui. Facilitamos sim o pagamento para que você possa facilitar o seu dia a dia aí na coordenação. Só depende de você, porque os resultados sempre dependem. Não é de ninguém, não. É só das suas ações. Carol, foi incrível, né? Eu acho que pontuar o foi professor com o que a gente maravilhoso. tem aqui, certamente da próxima vez que quem assistiu tiver que fazer isso, vai saber como começar, conduzir com mais clareza e com mais segurança, não é? Perfeito. Gente, esperamos vocês no método. As vagas ficam abertas até domingo. O boleto parcelado está liberado. Lembrando, quem entrar hoje ganha ainda a mentoria coletiva para organizar a agenda. Então, hoje, Carol, eu vou pagar no boleto parcelado. Envia o comprovante lá para o nosso suporte que a gente já entra para vocês, tá? Lá na lista das alunas que têm direito à mentoria. Não se preocupem com isso. Deus, meu boleto demora mesmo para Ai, cair, mas é Carol, só mandar o importante dizer comprovante. também o seguinte, que sábado agora tem uma formação mega importante para a turma, né? Como lidar com as Ai, dificuldades eu dos tô muito alunos, né? empolgada. Alunos com dificuldade de aprendizagem, de comportamento, como ter orientações e estratégias para ajudar o professor. E quem é que não precisa? Com a demanda gigantesca que tem só aumentado. E aí, é sábado agora no Mão na Massa que as alunas vão encontrar e você pode participar. Muito obrigada, Carol, foi incrível. Espero de verdade podermos Beijo. ter contribuído na vida dessas coordenadoras que aqui assistiram. Obrigado e espero que tenhamos honrado aí o seu tempo aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Espero vocês lá no método, hein? Muito obrigada pela sua atenção e lembrando que as inscrições para o método Liderar com Sutileza se encerram neste domingo e quem entrar hoje, como disse a Carol, tem uns bônus especiais, que é planejar a sua agenda e mais, poderá participar da formação nesse sábado para ter estratégias e ajudar os professores a lidar com os alunos com dificuldades de comportamento e de aprendizagem. Boleto liberado sim, então fechando aqui esse vídeo, vai lá nos stories que eu vou colocar o link para você se inscrever. Tchau, tchau.